Infelizmente, o mundo já serviu e ainda serve de palco para a atuação de pessoas completamente sem escrúpulos. A seguir, vou contar sobre as piores pessoas que o mundo já conheceu. Vlad, o Empalador. Vlad III, também conhecido como Vlad Drácula ou Vlad, o Empalador, nasceu em 7 de dezembro de 1431, em Sighisoara, na Transilvânia, hoje Romênia. Foi um príncipe de Valáquia em diferentes períodos, 1448, 1456 a 1462 e, novamente, em 1476. Ele ficou famoso por sua brutalidade e táticas cruéis, especialmente o método de empalamento. O empalamento envolvia espetar vítimas com uma estaca. Vlad usava essa prática para punir inimigos, traidores e até mesmo nobres que iam contra seus princípios. Inclusive, durante seu reinado, Vlad expurgou os nobres, chamados de boiardos, para consolidar seu poder. Ele também enfrentou conflitos com os otomanos e os saxões da Transilvânia, atacando suas vilas e matando cativos para a Valáquia, onde os empalava. O sultão otomano Maomé II, o Conquistador, enviou homens para cobrar os tributos de Vlad, mas os emissários acabaram capturados e empalados. Em 1462, Vlad invadiu o território otomano, massacrando milhares de turcos e búlgaros. Vlad morreu em 14 de dezembro de 1476, em Bucareste, Valáquia. Sua figura enigmática e sanguinária inspirou lendas e mitos, incluindo a criação do personagem Drácula, de Bram Stoker. Maximilien Robespierre, também conhecido como Robespierre, o Monge Louco, foi um líder radical jacobino e uma das figuras principais da Revolução Francesa. Ele nasceu em 6 de maio de 1758, em Arras, na França, e era filho de um advogado, mas foi criado por seus avós maternos após a morte de sua mãe. Visto por alguns como herói e por outros como um tirano implacável, Robespierre ganhou destaque no Clube Jacobino e, posteriormente, dominou o poderoso Comitê de Segurança Pública durante o período do Reinado do Terror. Ele defendia ideais considerados radicais naquela época, incluindo a igualdade, a justiça social e a eliminação da nobreza. Durante o Reinado do Terror, Robespierre desempenhou um papel central na execução de opositores políticos e supostos inimigos da Revolução. Ele defendia a virtude republicana e a punição severa para aqueles considerados traidores. Porém, em 1794, ele foi deposto e preso durante a reação termidoriana. Finalmente, em 28 de julho de 1794, ele foi executado na guilhotina, em Paris. Napoleão Bonaparte. Nascido em 15 de agosto de 1769, em Ajaccio, na ilha francesa de Córcega, Napoleão Bonaparte, também conhecido como Napoleão I, foi um líder militar e imperador francês que conquistou grande parte da Europa no início do século XIX. Sua vida é repleta de eventos marcantes, tanto positivos quanto controversos, especialmente na época em que tomou o poder. Na época da Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, Napoleão se filiou aos Jacobinos, um grupo político pró-democracia e cujo líder era Maximilien Robespierre, sobre quem já falei. Isso foi em 1793, quando Napoleão retomou o serviço militar e se associou a Augustin Robespierre,
irmão do líder revolucionário. Durante esse período, Napoleão foi promovido a general de brigada no exército. Após a morte de Robespierre, em 1794, Napoleão foi brevemente colocado em prisão domiciliar por suas ligações com os irmãos. No entanto, ele logo voltou à ativa e ajudou a suprimir uma insurreição realista contra o governo revolucionário em Paris. Sua carreira militar continuou a prosperar e ele se tornou major-general. Em 1799, Napoleão liderou um golpe de Estado e assumiu o poder na França. Ele se autoproclamou imperador em 1804. Durante seu reinado, ele travou guerras bem-sucedidas contra várias coalizões de nações europeias e expandiu seu império. No entanto, além de ter ignorado tratados e também a morte de mais de 6 milhões de europeus, sua invasão desastrosa da Rússia, em 1812, marcou o início do seu declínio. Ele abdicou do trono em 1814 e foi exilado para a ilha de Elba. Em 1815, ele retornou brevemente ao poder em sua campanha dos 100 dias, mas foi derrotado na Batalha de Waterloo. Novamente, ele foi exilado, desta vez para a remota ilha de Santa Helena, onde morreu aos 51 anos. Albert Pierrepont, o carrasco inglês. Pierrepont nasceu em Clayton, em West Riding, Yorkshire. Sua família enfrentava dificuldades financeiras por causa do emprego intermitente e do consumo excessivo de álcool de seu pai. Pierrepont sabia desde cedo que queria ser carrasco e foi contratado como assistente em setembro de 1932, aos 27 anos. Sua primeira execução foi em dezembro daquele ano, ao lado do seu tio Tom. Em outubro de 1941, ele realizou seu primeiro enforcamento como carrasco principal. Durante os 25 anos que trabalhou na função, Albert Pierrepont executou uma média de 500 pessoas. Na verdade, não há uma contagem oficial, mas relatam que tenha sido entre 435 e 600 execuções feitas por ele. Sua última execução foi em 1956. Nesse meio período, Pierrepont também administrou um pub em 1940 e 1960. Entre os executados, diversos criminosos, como Gordon Cummins, conhecido como o estripador de Blackout, John Haidt, o assassino do banho de ácido, e John Christie, o estrangulador de Rallington Place. Mas também houve execuções que até hoje são consideradas controversas, como a de Timothy Evans, que foi injustamente acusado de ter matado sua esposa, Derek Bentley, um rapaz de apenas 16 anos, que foi acusado de ter matado um policial, Ruth Ellis, acusada sem provas de ter matado o marido, e Theodore Sachs, acusado de traição. Em 1956, quando foi convidado para ser o executor de um prisioneiro em Manchester, na Inglaterra, Pierrepont foi surpreendido com a notícia de que a execução havia sido prorrogada. Então, ele recebeu do xerife da cidade um cheque com as despesas de viagem, mas não com o valor do trabalho dele. Como a execução não ocorreu, ele não teria o que receber. Sob sua insistência, o xerife resolveu acrescentar 4 libras esterlinas como compensação. E, contrariado, Pierrepont respondeu aos comissários prisionais e informou-os de que se demitiria com efeitos imediatos e solicitou que o seu nome fosse retirado da lista de algozes. Pierrepont escreveu uma autobiografia em 1974, na qual conta os pormenores sobre o trabalho que fazia, inclusive sobre vários casos que ganharam notoriedade durante aqueles anos de execução. Inclusive, no livro, ele fala sobre sua mudança de ideia quanto à pena capital, quando ele passou a se mostrar contra. Todos os homens e mulheres que enfrentei naquele último momento me convenceram de que, no que fiz, não evitei um único assassinato.
teria dito ele. Em resumo, ele acabou chegando à conclusão de que a pena capital não acabaria e nem diminuiria os crimes e criminosos. Pierre Point faleceu em 10 de julho de 1992, aos 87 anos, na casa de repouso onde viveu os últimos 4 anos da sua vida. Shiroishi. Se você nunca ouviu falar da Unidade 731, com certeza não conheceu um dos homens mais assustadores da Segunda Guerra Mundial. Shiroishi era microbiologista, oficial médico do exército japonês e era o administrador da Unidade 731, um local onde o exército imperial fazia testes com armas biológicas em prisioneiros. Ishii liderou o desenvolvimento e a aplicação de armas biológicas na Unidade 731 em Manchukuo, durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1937 a 1945. Isso incluiu ataques de peste bubônica a cidades chinesas como Changde e Ningbo, além do planejamento do ataque biológico à Operação Flores de Cereja Noturnas contra os Estados Unidos. Essa operação, também conhecida como Operação PX, tinha como objetivo lançar hidroaviões que entregariam vírus da peste bubônica na costa oeste americana. Ishii e seus colegas conduziram experimentos em seres humanos, resultando na morte de mais de 10 mil indivíduos, a maioria deles civis ou prisioneiros de guerra. No total, 300 mil pessoas foram mortas pela guerra biológica japonesa. No entanto, apesar de acharmos que o destino de Ishii fosse a corte marcial, ele obteve imunidade no Tribunal Internacional pelos Estados Unidos, que o selecionou e recrutou para trabalhar nos ambiciosos projetos de armas biológicas que os Estados Unidos estavam desenvolvendo. Em seus últimos anos, Ishii não conseguia falar com clareza. Ele estava desconfortável e tomando analgésicos, falando com uma voz áspera. Ele morreu em 9 de outubro de 1959 de câncer de laringe, aos 67 anos, em um hospital em Shinjuku, Tóquio. O funeral de Ishii foi presidido por Masashi Kitano, seu segundo em comando na Unidade 731. Imperador Hirohito. Não há como falar de Shiroishi e não falar do seu patrão, o imperador japonês Hirohito. Ele foi o 124º imperador do Japão, reinando de 1926 até sua morte em 1989. Na história, ele foi um dos monarcas que reinou por mais tempo, com seu reinado de 62 anos, sendo o mais longo de qualquer imperador japonês. Hirohito, que no início da Guerra Sino-Japonesa não queria iniciar uma guerra, acabou também por não ir contra a decisão de seus conselheiros de invadir a China. Um dos seus funcionários, o camareiro Kurage Ogura, escreveu em suas memórias que Hirohito teria dito, certa vez, que se você começa uma guerra, ela não pode ser interrompida na metade. Precisa ser cauteloso com ela e executar as tarefas minuciosamente. Hirohito, no entanto, teria classificado a invasão à China como um incidente e não como uma guerra. Portanto, ele não emitiu nenhum aviso para observar o direito internacional neste conflito, ao contrário do que seus antecessores fizeram em conflitos anteriores, oficialmente reconhecidos pelo Japão como guerras. Assim, o vice-ministro do exército japonês instruiu o chefe do Estado-Maior de guarnição do exército japonês, em 5 de agosto, para não utilizar o termo prisioneiros de guerra ao se referir aos cativos chineses. Esta instrução levou à remoção das restrições do direito internacional ao tratamento dos prisioneiros. Os trabalhos de Yoshiaki Yoshimi e Seiya Matsuno mostram que Hirohito também autorizou, por ordens específicas, o uso de armas químicas
contra os chineses. Durante a invasão de Wuhan, de agosto a outubro de 1938, Hiroshita autorizou o uso de gás tóxico em 375 ocasiões distintas, apesar da resolução adotada pela Liga das Nações em 14 de maio, condenando o uso japonês de gás tóxico. Bom, para quem comandava os comandantes da Unidade 731, isso não era nada. Hiroshita morreu por complicações de um câncer duodenal em 7 de janeiro de 1989, aos 87 anos. Rainha Ranavalona I. Ranavalona I, também conhecida como Rainha Ramavo, foi a soberana do Reino de Madagascar de 1828 a 1861. Seu reinado foi marcado por eventos significativos e políticas controversas. Ramavo nasceu em 1778 em berço de família nobre, numa região localizada no Planalto Central de Madagascar. Casou-se com o rei Radama I, tornando-se sua esposa principal e, posteriormente, sua sucessora no trono. Ranavalona seguiu uma política de isolamento e autossuficiência, reduzindo os laços econômicos e políticos com países europeus. Depois de ter repelido um ataque francês na costa da ilha, a rainha tomou medidas drásticas contra o crescimento do cristianismo no país, iniciado por seu falecido marido e semeado pela Sociedade Missionária de Londres, a LMS. No entanto, Ranavalona empregou a escravidão tradicional, ou Fanompoana, para construir obras públicas. Desenvolveu um grande exército nacional com cerca de 20 mil a 30 mil soldados, que usou para subjugar outros reinos de Madagascar sob seu governo. Suas medidas repressivas resultaram na redução drástica da população da ilha, que caiu de 5 milhões para 2 milhões de habitantes até 1839. Os contemporâneos europeus frequentemente a caracterizavam como uma tirana ou até mesmo louca. No entanto, pesquisas acadêmicas posteriores reformularam suas ações como as de uma rainha tentando expandir seu império, enquanto protegia a soberania malgache contra a influência cultural e política europeia. Kim Il-sung. Kim Il-sung chegou ao poder em 1945, apoiado pela União Soviética, após a derrota e expulsão do Japão da Península Coreana. Ele se tornou o chefe do governo assim que o país foi fundado, em 1948. Inicialmente, Kim Il-sung seguiu uma ideologia marxista-leninista. No entanto, ele desenvolveu a ideia Juche, baseada na autossuficiência, como a filosofia oficial do Estado norte-coreano. Ele é conhecido como o grande líder e, desde 1998, é oficial e constitucionalmente reconhecido como presidente eterno da República, mesmo após sua morte, em 1994. Contudo, ele ficou marcado por ter iniciado a Guerra da Coreia, que vitimou 3 milhões de pessoas. Entre elas, mais de 900 mil foram mortas por perseguição política e também pela falta de estrutura, isto é, famílias desabrigadas e famintas. Além disso, pessoas mais próximas e consideradas de confiança também foram vitimadas por Kim Il-sung. Cerca de 90% dos seus generais foram levados para o paredão. Kim Jong-il. Não bastou o pai ser um déspota, o filho, Kim Jong-il, também fez sua parte como ditador norte-coreano. Ele assumiu o comando do país após a morte do seu pai, Kim Il-sung, em 1994. Permaneceu no poder até sua própria morte em 2011. Ele seguiu os passos de Il-sung, restringindo direitos e implantando o culto à sua própria personalidade. Durante a década de 1990, a Coreia do Norte enfrentou uma grave crise de fome conhecida como a Marcha Árdua. Cerca de 2 milhões de norte-coreanos perderam a vida devido à combinação de má gestão econômica,
manutenção errônea do sistema ajuste e problemas climáticos. Além disso, Kim Jong-il não hesitou em usar táticas agressivas contra outros países. Ele sequestrou um casal de cineastas sul-coreanos em 1978, com o objetivo de melhorar a produção cinematográfica norte-coreana. Além disso, suspeita-se que ele tenha planejado o atentado à bomba contra uma delegação sul-coreana na Birmânia, em 1983, resultando em 15 mortes, e a explosão de um avião da Korean Airlines, em 1987, com um saldo de 115 mortes. Mao Tse-tung. Seu nome de batismo era Mao Zedong e foi um dos piores presidentes que o povo chinês já teve, cujas atrocidades o mundo pôde testemunhar após a China se tornar mais visível comercialmente. Nascido em 26 de dezembro de 1893, na aldeia de Shaoshan, província de Hunan, China, ele foi um político, teórico, líder comunista e revolucionário chinês. Em seu currículo, ele colecionou algumas passagens nada agradáveis, como, por exemplo, a repressão política que ele mesmo implantou. Para começar, Mao promoveu um culto à personalidade em torno de si mesmo, o que levou a uma concentração excessiva de poder e repressão de qualquer dissidência. Durante seu governo, Mao implementou campanhas brutais, como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que resultaram em milhões de mortes por fome, perseguição política e violência. Suas políticas econômicas, como o Grande Salto Adiante, causaram desastres econômicos e humanitários, resultando em sofrimento generalizado. Ele não hesitou em usar a violência para alcançar seus objetivos políticos, incluindo a eliminação de opositores e a perseguição de intelectuais e artistas. Me diga, você já conhecia a história dessas pessoas? Há outras tantas. Se você quiser conhecê-las, só nos indique aqui nos comentários. Combinado? É muito bom ter sua opinião em relação aos conteúdos que postamos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!